Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Eliases. Eu sou a Maria Eduarda. Meu nome é Danilo. Meu nome é Rebeca. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante e atual: as mudanças climáticas e os impactos que elas causam na saúde humana, envolvendo a ética. Bem, gente, quando a gente ouve sobre as mudanças climáticas, muitas vezes a gente vai mais para o lado de um aumento da temperatura, tanto de desastres naturais, quando na realidade esse problema ele vai muito além da natureza. Ele também pega muitos aspectos físicos, mentais e sociais da população. Além disso, os impactos climáticos não atingem todas as pessoas da mesma maneira. População mais pobre, idosos, crianças, gestantes e pessoas que vivem em áreas vulneráveis acabam sofrendo consequências muito mais graves. E é justamente por isso que esse assunto envolve bioética e a justiça climática, porque a gente está lidando com a responsabilidade social, a gente está lidando com o direito à saúde das pessoas e também com o futuro do planeta. Então, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre ondas de calor, enchentes e a transmissão de doenças com mosquitos e como elas impactam na sociedade. E também vamos discutir sobre os papéis do próprio governo e da sociedade e da ciência diante dessa crise sanitária. Então prepare-se, porque esse assunto envolve saúde pública, meio ambiente, ética e o futuro do planeta. Iniciando nosso debate, vamos começar com a pergunta: o que são mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações no clima e temperatura da Terra ao longo do tempo. Algumas dessas mudanças acontecem naturalmente, mas atualmente as mudanças humanas são as principais responsáveis pelo aquecimento global. Isso ocorre principalmente devido à emissão excessiva de gases poluentes, ao desmatamento, às queimadas, ao uso exagerado de combustíveis fósseis e também ao consumo desenfreado dos recursos naturais. E essa queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, faz com que libere gases do efeito estufa, como por exemplo o carbono e o metano. E esses gases funcionam como um cobertor térmico, que retém o calor na atmosfera e, consequentemente, aumenta a temperatura global. Com isso, o equilíbrio climático vai sendo alterado ao redor do planeta. Como consequência, vemos o aumento das ondas de calor, secas prolongadas, enchentes, queimadas e derretimento de calotas. Além disso, os eventos climáticos estão ficando cada vez mais frequentes e intensos em diferentes partes do mundo. E segundo pesquisas científicas, os últimos anos foram considerados alguns dos mais quentes da história da humanidade. E isso demonstra que as mudanças climáticas já são uma realidade totalmente diferente. E é importante entender que isso não se reduz apenas ao quesito ambiental, porque as mudanças climáticas também representam uma crise humanitária e de saúde pública. Muitas pessoas ainda acreditam que esse problema afetará só gerações futuras, mas os impactos já podem ser percebidos atualmente. Basta observar o aumento de queimadas, enchentes em grandes cidades, secas severas, falta de água e crescimento de doenças relacionadas ao clima. E outro ponto importante é que países mais pobres geralmente sofrem mais consequências, mesmo eles sendo os que menos contribuem historicamente para a emissão desses gases poluentes. Isso nos leva diretamente ao conceito que a gente mencionou anteriormente de justiça climática e que é o que nós vamos nos aprofundar em breve. Um dos principais efeitos das mudanças climáticas são as ondas de calor, que com o passar do tempo têm ficado cada vez mais frequentes, prolongadas e intensas. O calor extremo pode causar vários problemas de saúde, como desidratação, insolação, queda de pressão, problemas respiratórios e doenças cardiovasculares. E em casos mais graves, o calor excessivo pode provocar acidentes vasculares cerebrais e também fazer um agravamento nas doenças crônicas, podendo levar à morte. Os grupos mais vulneráveis são idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças cardiorrespiratórias. Isso acontece porque esses grupos possuem maior dificuldade em regular a própria temperatura corporal, ou seja, sofrem mais rapidamente os efeitos do calor extremo. Outro problema é que as grandes cidades sofrem muito com o chamado efeito de ilha de calor. Esse efeito acontece porque o excesso de concreto, asfalto e prédios dificulta a circulação do ar, fazendo um aumento ainda mais na sensação térmica. Em bairros com pouca arborização e infraestrutura precária, o calor é ainda mais intenso. E mais uma vez percebemos uma desigualdade social, porque pessoas com uma maior renda conseguem ter acesso a ar-condicionado, ventiladores
e uma melhor condição de moradia. Já as populações mais pobres muitas vezes vivem em locais pequenos, mal ventilados e sem acesso adequado a recursos básicos. Além dos impactos físicos, o calor extremo também pode afetar a saúde mental. Altas temperaturas aumentam o estresse, irritabilidade, cansaço físico e dificuldades para dormir. Trabalhadores que passam um dia em ambientes externos, como garis, trabalhadores da construção civil e vendedores ambulantes, sentem também muito os impactos das ondas de calor. Outro impacto importante é a sobrecarga dos hospitais e serviços de saúde. Durante períodos de temperatura extrema, cresce o número de internações por problemas respiratórios, cardiovasculares e desidratação. A Organização Mundial da Saúde alerta que as mudanças climáticas já representam uma ameaça importante à saúde pública mundial. Segundo estudos recentes, o aumento das temperaturas também está relacionado ao crescimento de casos de nascimento prematuro e morte infantil. Isso mostra que os efeitos das mudanças climáticas acompanham as pessoas em todas as fases da vida. Outro grande problema relacionado às mudanças climáticas é o aumento das arboviroses. Arboviroses são doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya, zika e até mesmo malária. O aumento das chuvas e da temperatura cria um ambiente adequado para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Com mais calor e acúmulo de água parada, os mosquitos conseguem se reproduzir mais rápido. Isso faz com que os surtos dessas doenças aconteçam com maior frequência e atinjam novas regiões. Áreas onde antes estas doenças eram raras, agora também passaram a registrar casos. Em regiões sem saneamento básico adequado, os casos pioram ainda mais. Muitas comunidades enfrentam problemas como falta de coleta de lixo, esgoto a céu aberto e armazenamento inadequado de água. Tudo isso favorece a proliferação do mosquito transmissor. E novamente a população mais pobre acaba sendo a mais afetada. Além do sofrimento causado pelas doenças, há também uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Hospitais e postos de saúde recebem um número elevado de pacientes durante períodos de surto. Outro problema é que as doenças como a dengue podem causar complicações graves, incluindo hemorragias e risco de morte. A zika também ganhou grande destaque nos últimos anos devido à relação com casos de microcefalia em bebês. Isso demonstra como as mudanças climáticas também afetam diretamente gestantes e recém-nascidos. Além das arboviroses, enchentes e contaminação da água aumentam doenças de veiculação hídrica. Entre elas, podemos citar hepatite A, leptospirose e diversas infecções gastrointestinais. Por isso, os especialistas defendem que combater as mudanças climáticas também significa investir em prevenção de doenças. A vigilância epidemiológica e as campanhas de conscientização tornam-se fundamentais nesse cenário. As enchentes também são consequências importantes das mudanças climáticas. Chuvas intensas e desastres ambientais estão acontecendo com mais frequência em várias regiões do Brasil e do mundo. Esses eventos provocam destruição de casas, desabrigamento de famílias e até contaminação da água. E muitas famílias perdem móveis, roupas, documentos e até pessoas próximas durante as enchentes. Isso gera impactos físicos, psicológicos extremamente graves. Muitas vítimas desenvolvem ansiedades, depressão e traumas após perderem suas casas e sua segurança. Os serviços de saúde também podem ficar comprometidos durante as enchentes. Hospitais podem sofrer alagamentos, falta de energia elétrica e até mesmo interromper procedimentos. E em momentos de emergência, justamente quando a população mais precisa de ajuda, o sistema pode não conseguir atender toda a demanda. E, novamente, as populações mais vulneráveis são as mais atingidas. Muitas pessoas vivem nas áreas de risco devido à falta de políticas habitacionais adequadas. Em regiões periféricas é comum a ocupação de encostas, margens de rios e locais sem infraestrutura. Quando acontecem chuvas intensas, essas áreas acabam sofrendo os maiores danos. Isso evidencia como as mudanças climáticas também estão ligadas à desigualdade social. Quem possui melhores condições financeiras geralmente consegue viver em locais mais seguros e possui mais recursos para se recuperar. Já as populações mais pobres muitas vezes perdem tudo e enfrentam muitas dificuldades para reconstruir suas vidas. Por isso, especialistas afirmam que enfrentar as mudanças climáticas exige também combater desigualdades sociais. Não basta apenas falar sobre meio ambiente, é necessário discutir moradia, saneamento, saúde pública e qualidade de vida. Alguns grupos sofrem impactos ainda maiores diante das mudanças climáticas. Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, as alterações climáticas podem causar complicações graves nessas populações. Mulheres em situação de vulnerabilidade enfrentam mais insegurança alimentar, maior risco durante desastres naturais e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Além disso, muitas dessas mulheres dependem da agricultura familiar e sofrem diretamente com perdas causadas por secas e enchentes. Crianças também são muito afetadas porque possuem um organismo mais sensível às mudanças de temperatura e poluição.
Já os idosos sofrem mais com problemas cardiovasculares, respiratórios e dificuldade de mobilidade durante eventos extremos. Pesquisas indicam aumento de partos prematuros durante períodos de calor intenso. Tudo isso demonstra a necessidade de políticas públicas específicas para proteger essas populações. A justiça climática também envolve garantir proteção aos grupos que possuem menos capacidade de adaptação. É nesse contexto que entra a bioética, ajudando a refletir sobre a responsabilidade social, dignidade humana e direito à saúde. A bioética busca discutir os limites e responsabilidades das ações humanas diante da vida e da sociedade. E é quando relacionamos bioética a mudanças climáticas que percebemos que a crise ambiental também é uma questão ética. Afinal, as ações humanas estão comprometendo a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. A justiça climática defende que os impactos das mudanças climáticas não atingem todas as pessoas da mesma forma. E existe um grande paradoxo nisso tudo. Os países e populações que menos contribuem historicamente para o aquecimento global geralmente sofrem as consequências mais graves. Enquanto países ricos possuem mais recursos para adaptação e prevenção, países pobres enfrentam dificuldades maiores para proteger suas populações. A bioética também fala sobre responsabilidade intergeracional. Isso significa que não devemos pensar somente em nós, mas também nas futuras gerações. Ou seja, nossas ações atuais irão influenciar diretamente a vida das pessoas que ainda nem nasceram. Outro princípio importante é o da prevenção de danos. Esse princípio defende que devemos agir antes que o problema se torne ainda maior. Mesmo diante de incertezas científicas, é necessário tomar medidas preventivas para proteger a vida humana e o meio ambiente. A Organização das Nações Unidas para a Educação em Ciência e Cultura, UNESCO, criou uma declaração de princípios éticos sobre as mudanças climáticas. Entre os princípios estão equidade, solidariedade, desenvolvimento sustentável e responsabilidade científica. Esses princípios defendem que os governos e sociedade devem atuar juntos para enfrentar a crise climática. A solidariedade também é fundamental, principalmente em relação às populações mais vulneráveis. E outro ponto importante é o respeito e o conhecimento científico. As decisões políticas devem ser baseadas em pesquisas e evidências científicas confiáveis. Negar os impactos das mudanças climáticas é significado de colocar as vidas em risco. Portanto, a bioética ajuda a mostrar que enfrentar as mudanças climáticas não é apenas uma escolha ambiental, mas também uma obrigação moral e social. Bom, é notório que o agronegócio é o principal motor da economia brasileira. Estudos apontam que a agropecuária é responsável por um percentual significativo na emissão de gases do efeito estufa, que isso decorre por conta do desmatamento e da pecuária intensiva. Exatamente. E além do clima, isso afeta a saúde, trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos e o próprio consumo de carne com alto teor de pesticidas tem seus riscos ampliados. É um vínculo direto entre o modo de produzir e a saúde pública. E não é só isso. Do ponto de vista da bioética, há um dilema. Até que ponto podemos justificar o modelo atual de produção que gera riqueza, mas à custa do planeta e da saúde das gerações futuras? E isso nos leva à necessidade de políticas públicas. Precisamos repensar subsídios, práticas sustentáveis e um novo modelo de agro que respeite o clima, a saúde e a ética. Apesar dos desafios serem enormes, existem soluções que podem ajudar a diminuir os impactos das mudanças climáticas. Uma das principais medidas é reduzir a emissão de gases poluentes. Isso envolve investir em energias renováveis, como a energia solar e eólica. Também é importante combater o desmatamento e preservar biomas como a Amazônia. Outra medida essencial é melhorar o saneamento básico. O acesso à água tratada e ao esgoto reduz muito os riscos de doenças relacionadas às enchentes e à contaminação da água. Os sistemas de saúde também precisam ser fortalecidos para atender à demanda das emergências climáticas. Hospitais devem estar preparados para períodos de calor extremo, enchentes e surtos de doenças. A educação ambiental também possui um papel fundamental. Quando a população entende os impactos ambientais, torna-se mais consciente sobre hábitos sustentáveis. Pequenas ações do cotidiano também fazem a diferença, como, por exemplo, o descarte correto do lixo e a economia de água. Ademais, a agricultura de precisão
o uso de insumos para substituir os químicos e também o tratamento de resíduos no ramo da agropecuária também são fatores contribuintes para a melhoria das consequências das mudanças climáticas. Além disso, governos precisam criar políticas públicas que protejam principalmente as populações mais vulneráveis. Isso inclui investimentos à moradia segura, infraestrutura urbana, além da arborização e do transporte sustentável. A cooperação internacional também é importante. Como as mudanças climáticas afetam o planeta inteiro, os países precisam trabalhar juntos. Ciência, política e sociedade devem caminhar lado a lado para enfrentar essa crise. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Fundamentais nesse cenário. Glória a Deus! O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Notícia chega exatamente agora que o garoto. Bloco 4. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Castigo. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais certo de todos os Até o cara que... Ô, menino fresco. Menino. Menino. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? É você com o Remo! Tu tá passando grosso! Você tá passando grosso! Vai. Alguns grupos sofrem impactos ainda maiores diante da morte. De novo. Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. De novo. Conservadora brasileira. Recording. Apesar dos desafios serem enormes, existem soluções que podem ajudar a diminuir. Eu nunca vi começar uma frase com apesar. O desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, está no íntimo do mesencéfalo na base do cérebro. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de... Eu conversando aqui, ó. Gatinho. O gatinho. Gatinho não, tempo? Obrigada. Ou ao reduzir na Ao reduzir na Foi a força de toda a fase da vida. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Não, funcionário. Pode avisar aí que sexta-feira em casa, 5 horas. Todo mundo aprendendo em casa. Vai. Moleque. Olha isso, velho. Só uma câmera. Tá rindo do quê, mano? Tá rindo da planta. Olha pro santo. Gente, será que se eu botar... Mulher, não inventa. Tá bom, mulher. Vai, vai. 2 chifres na minha cabeça. Também significa proteger vidas. Tem que combater a Mudança climática. Eu pensei, mas tudo bem. Vai. 3, 2, 1. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham absorvido o que a gente trouxe sobre a... 3, 2, 1. Pronto, tá gravando.
de rir, não me deu. Você sabe a piada? Tá, minha garrafa tá lá, mas tudo bem. Bom, pessoal, a gente aqui tá se encaminhando pro fim. E antes de encerrar, a gente gostaria de... Não, tá se encaminhando pro fim. Foi puta. Não achei, tu achou? Pode falar, vai. Ficou legal, dá pra